Olá, sejam muito bem-vindas. Aqui nessa live de hoje eu quero falar com você, então, sobre as 3 leis sistêmicas e como elas influenciam na sua vida amorosa hoje. E aqui eu gosto de trazer para vocês, então, lives rápidas, práticas e objetivas para você. E quais são essas 3 leis sistêmicas, né? E da onde que surgiu essas leis sistêmicas? Essas leis sistêmicas, elas surgiram a partir de um movimento que Bert Hellinger fez para entender mais sobre as dinâmicas familiares ali. E ele entendeu 3 leis. E ele traz essas 3 leis sistêmicas, ele gosta de falar assim, que são a ordem do amor. Que a gente segue essas 3 leis. Michele, mas eu não sei que leis são, mas não importa, você segue essas leis de forma inconsciente. E quais são elas, então? É a lei que diz ali, a lei da ordem do amor. Equilíbrio do dar e receber, a lei da hierarquia e a lei do pertencimento. Como isso aconteceu? E eu percebo assim, que a grande maioria de nós está em desequilíbrio. Por quê? Porque a gente vem de lar com desequilíbrio, a gente vem de lar muitas vezes desestruturado. Então, e isso tudo reflete hoje a sua vida amorosa. Como assim? Quero que você entenda. Qual é a lei do dar e receber ali? Que ele fala assim, tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Tá, muitas de nós viemos de lares aonde a nossa criança ela não conseguiu ali receber o amor suficiente. A gente não teve esse movimento, muitas vezes na nossa infância, de receber dos pais. Muitas crianças se colocaram nessa questão de falta do dar e receber. E o dar e o receber, que a gente fala que o equilíbrio é na vida amorosa, porque na questão de pai e filhos, a gente tem que se colocar sempre a receber dos pais. Só que muitas de nós não conseguiu receber o que a gente acredita que a gente recebeu menos dos pais, porque lá na infância a gente não teve aquele olhar do pai sobre a criança, pai e mãe que eu trago aqui, né? E a questão de falta ali. E isso traz então desequilíbrio na sua vida amorosa, porque você traz dores emocionais e quando você vai para sua vida amorosa, esse dar e o receber não estão em equilíbrio. Então, na vida amorosa, a mulher se coloca muitas vezes a ser aquela mulher que faz muito mais pelo outro, ou aquela mulher que quer receber muito mais e não consegue dar para o outro. Por quê? Por causa de dinâmicas familiares que faltou lá na infância. Então, por isso que olhar para essas 3 leis sistêmicas é fundamental para sua vida amorosa. E qual é a segunda lei? Hierarquia. Michele, quantas mulheres hoje falam assim, Michele, no meu relacionamento parece que eu não me sinto ali, ou eu sou aquela mulher que faço mais, né? Que nem percebe o desequilíbrio já na primeira lei? Porque existe desequilíbrios ali. Normalmente a gente não tá na questão de hierarquia dentro do nosso relacionamento hoje. Por quê? Porque ainda a gente tá em algum nível desequilibrado lá atrás. Vou trazer um exemplo. Muitas vezes a criança, ela viu ali os pais brigando. Vou dar um exemplo, ela viu o pai e a mãe brigando. E qual é o movimento da criança? Muitas vezes é se colocar a proteger um dos dois que ela mais tem afeto. Normalmente é a mãe, mas também pode ser o pai. Mas ali, vamos falar da mãe. Normalmente essa criança se colocou ali, ao lado da mãe. Ela saiu do lugar dela, do lugar de criança, porque ela se colocou ali a proteger a mãe. Porque aquela situação ali era um conflito, mas era um conflito de casal. E a criança, ela se colocou ali ao lado da mãe. E a gente vai carregando essa dor emocional para a nossa fase adulta, porque a gente ainda se coloca nessa questão de a obrigação do lado da mãe, eu tenho que me proteger minha mãe, porque a criança ela viu que a mãe, digamos ali, na percepção da criança, a minha mãe é fraca, ela precisa de mim, eu preciso proteger ela. E a gente se coloca nesse lugar dentro dos nossos relacionamentos também. Então a gente saiu do nosso papel hierarquia, e se a gente não tá no nosso papel hoje, aonde que a gente tá? A gente tá ainda muitas vezes no relacionamento lá atrás com a mãe, olhando pra mãe, em vez de estar, na verdade, olhando pra dentro do nosso relacionamento. Isso traz conflito, porque você não tá olhando verdadeiramente pro seu parceiro.
Então, olhar para essas 3 leis é fundamental. E a terceira lei, que eu considero uma das leis ali também fundamentais, que é a lei do pertencimento. E qual é a lei do pertencimento? Que tudo tem que pertencer. E tudo que eu falo é tudo. Porque muitas vezes a gente não quer admitir, mas a gente tem que pertencer muitas vezes. E a gente faz de tudo para pertencer dentro dessa família. A gente faz de forma inconsciente isso, muitas vezes, para pertencer. Porque senão, se a gente não inclui as coisas, incluir o quê? Um padrão repetitivo. Eu acabo repetindo o mesmo padrão da minha mãe dentro do relacionamento, só para pertencer. Eu tenho que trazer também questão, se um pai, muitas vezes a gente rejeita um pai que ele é alcoólatra. E a gente traz esse alcoolismo para nossa vida hoje, para dentro do nosso relacionamento. Muitas vezes você vai buscar um parceiro de forma inconsciente por causa dessa exclusão. Simplesmente porque você precisa incluir isso. Porque eu tinha um pai lá e a sua mãe rejeitou ele porque ele bebia, você rejeitou ele. Então a gente precisa incluir o álcool, incluir também o sentimento. Ali tudo pertence. Todo e qualquer tipo de exclusão, a gente traz isso em forma de pertencer. Isso precisa pertencer, porque senão eu acabo o quê? Trazendo isso para dentro da minha relação hoje. Sabe, excluir é trazer de volta. É isso que o Bert Hellinger entendeu nessas 3 leis sistêmicas. E essas 3 leis, elas regem a sua vida de forma consciente ou inconsciente, que nem a lei da gravidade. A gente sabe que tem a lei, mas a gente sabe ali. A gente está entendendo. As leis sistêmicas são a mesma coisa, só que elas regem o seu sistema, o seu modo, muitas vezes, de agir diante dos seus relacionamentos. Porque tudo precisa de, que nem o Bert Hellinger entendeu, que tudo precisa de ordem, e essas 3 leis trazem a ordem. Só que nem eu falei lá no começo, qual é a primeira ordem? Que nisso ele não colocou aqui, mas ele entende que tudo isso daqui vai à medida do amor. Porque a gente precisa olhar muitas vezes para o nosso passado com este olhar que o Bert Hellinger traz ali, que é olhar com amor, que é olhar com um olhar da aceitação, que simplesmente foi através de um olhar de uma criança que viu, ouviu e sentiu a maneira que os pais se relacionavam. Aí você se colocou ali, digamos ali, a receber menos. Nisso também você saiu do seu lugar da questão da hierarquia. Nisso também você acabou na questão do pertencimento, porque toda criança o que ela mais quer é pertencer. A gente faz de tudo pelo sistema para pertencer, que o Bert Hellinger traz isso. E a criança ela faz isso por quê? Porque ela ama, porque ela quer pertencer, porque ela quer estar nesse ambiente, ela quer que todo mundo ali acolha ela. Então olhar hoje com a postura de adulto, entendendo que você não precisa mais se colocar, né, em desequilíbrio no sistema ali, que são dos seus pais. Para que assim o seu sistema, você se coloque dentro do seu sistema que você está formando, digamos, com o seu parceiro, com o seu marido, de uma forma equilibrada, aonde você consiga trazer essa visão, olhar para a pessoa que está do seu lado sem as suas dores emocionais. Porque daí, que nem ali, porque daí dentro do relacionamento, aonde você está equilibrada, você vai entender, nossa, eu vou fazer na mesma medida e eu consigo receber da mesma medida, porque senão tem mulheres que não conseguem receber. De forma inconsciente, você não consegue receber do marido. Por mais que você diga assim no consciente, mas eu quero receber porque eu fiz, mas gera um incômodo. Por quê? Porque tem uma dor emocional. Então, olhar para essas dores emocionais é fundamental para a sua vida amorosa, para a sua vida hoje. Porque a sua vida hoje é reflexo de um passado aonde estava em desequilíbrio ali, mas você, digamos ali, ressignificando e percebendo, você consegue mudar a sua postura dentro dos seus relacionamentos, entendendo mais sobre você e que você não precisa colocar sobre outro as suas dores emocionais. E tudo isso vai trazendo desequilíbrio para quem? Porque daí nós estamos saindo da ordem.
que é justamente a ordem do amor, que Bert Hellinger tanto fala. Eu trago a vocês a trazer essa reflexão. Qual é uma dessas 3 leis que você precisa equilibrar na sua vida para que os seus relacionamentos se tornem relacionamentos mais amorosos e harmoniosos? Eu quero trazer esse reflexo, então, para você. E convidar você também a fazer parte da constelação em grupo, que vai acontecer dia 7 de fevereiro, agora, dia 7 de fevereiro, para fazer parte dessa constelação, entender cada vez mais sobre a constelação, entender e essas leis sistêmicas. E o quanto isso, você vai entender que esse desequilíbrio também não está só em você, só em mim. Existem outras mulheres que passam por situações muito parecidas com você. E isso te traz o quê? Insights. Porque quando a gente está em grupo, a gente entende também que tem outras mulheres que passam por isso. Que como ela se teve esse olhar e ela teve essa autonomia de mudar, você também pode. Isso vai fortalecendo você. Porque você está dentro, muitas vezes a gente está dentro de um lugar aonde não nos possibilita a mudança, aonde a gente quer que muitas vezes que o outro mude. Nossa, se o outro mudar, minha vida muda, mas não depende do outro, depende só de você escolher. Eu escolho a mudança, porque eu quero mudar, e não depende do outro mudar, depende só de você querer. Então a constelação, ela traz esse olhar, essa questão, que também eu falo pra você, quando a gente tá num ambiente de outras mulheres querendo a mesma mudança, querendo as mesmas transformações, isso se torna muito poderoso também pra você. Querer cada vez mais buscar esse seu autoconhecimento, esse seu desenvolvimento. Porque daí você consegue entender, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Porque ela também tem as dores emocionais dela, e se ela conseguiu, eu também consigo. E nisso você vai o quê? Trazendo equilíbrio emocional para você. Você vai tendo força de se autodesenvolver, se descobrir. Então a constelação em grupo, ela é muito importante. Porque daí a gente está num ambiente acolhedor, onde a gente vai passar todas juntas pelos mesmos processos, que são processos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, que nem eu falei antes. Michele, como eu faço para se inscrever? Vai lá no meu direct e pede para se inscrever nessa constelação, nesse workshop que a gente vai acontecer dia 7 de fevereiro, então. E eu falo para vocês, assim, esse workshop, ele é maravilhoso, porque ele vai ter meditação junto, e depois você vai ganhar também um e-book para você cada vez mais estudar sobre essas leis e como elas estão regindo a sua vida de forma inconsciente, você não está entendendo. Por que muitas vezes eu repito padrões? Por que muitas vezes a minha vida está em conflito? Por que eu não consigo ser feliz? As respostas estão muitas vezes dentro dessas leis. E colocando essas leis em equilíbrio, você vai trazendo de volta tudo isso que você está buscando, esse equilíbrio emocional, entendendo mais e se mudando a sua postura diante dos acontecimentos, diante do resultado que você busca. Né? Que seja uma autoestima mais elevada, relacionamento mais feliz também, tá? Então eu convido você a se inscrever, porque as vagas, elas são limitadas. Então corre, vai ali no meu direct e pede para se inscrever, então, nesse workshop. E eu aguardo vocês nesse workshop, então, que vai acontecer dia 7 de fevereiro, então, vai lá no meu direct e pede. E o valor hoje do investimento tá de R$25, para você fazer parte desse movimento de mulheres que querem se libertar, de mulheres que querem brilhar e se transformar. Porque quando eu me transformo, tem uma frase que diz assim, quando eu me transformo, tudo se transforma, porque mulheres curadas, elas curam outras mulheres. Porque é você, depende só de você, porque quando a gente se cura, a gente vai curando. Que isso também Bert Hellinger fala, que quando eu me curo, eu curo as próximas gerações. Porque eu paro de repetir o passado e começo a viver um futuro diferente. Eu começo a buscar coisas novas, experiências novas também, tá? Então eu convido você a fazer parte desse movimento junto comigo.